Então, vamos aí falar primeiro sobre as vitaminas, o que são vitaminas, né? Definição, as mais importantes, algumas doenças relacionadas aí. Daí depois a gente entra na parte da determinação das vitaminas. Aí algumas vitaminas aí, né? Vitamina A, as do complexo B são várias, tá? Então, B1, B2, B5, B6, B9, B12, cada uma delas tem um sinônimo, tá? A gente pode falar de uma maneira geral, vitaminas do complexo B, pois a C, a D, a E e a K, que são também importantes, e a PP. Qual a função das vitaminas? Então, vitaminas são nutrientes reguladores. O que significa isso? Significa que elas participam de reações enzimáticas. Então, ela pode ser definida como qualquer substância orgânica que não consegue ser produzida por uma determinada espécie e que são necessárias ao organismo, normalmente em doses pequenas, né? São cofatores enzimáticos. O que é um cofator enzimático? É quando você tem uma substância que se liga a uma enzima, e essa enzima, que sem essa substância não era funcional, passa a ser funcional. Então, aqui é uma apoenzima, uma enzima que não consegue funcionar. Na presença da coenzima, que pode ser uma vitamina, por exemplo, ela se torna uma holoenzima, ou seja, ela começa a funcionar. Aí os sinônimos de algumas vitaminas do complexo B. Isso aqui é dificílimo decorar, até hoje eu não decorei, mas enfim. A B1 é a tiamina, a B2, riboflavina, a B3, niacina, a B6, piridoxina, a B9, ácido fólico e a B12, tá bom? Então, todas essas aqui em conjunto a gente considera vitaminas do complexo B. Sendo que, além do complexo B e da A, a gente tem a C, a D, a E e a K. Todas elas são necessárias ao nosso organismo, em doses pequenas, ó, miligramas, tá? Miligramas. Então, nós precisamos aí, ó, aqui precisa de um pouco mais, é a B3, são as do complexo B, né? Mas mesmo assim é 18 miligramas, 1,6 miligrama, 2 miligramas. A B9 a gente vai ver daqui a pouco, que é importante para a mulher gestante, que ajuda na formação do feto ou do embrião, do recém-nascido, né? Mas enfim, são todas aí necessárias na dose de miligramas, tá? Quando elas foram descobertas? Na época das navegações, o que acontece? Os marinheiros saíam, ficavam lá em alto mar por meses, né? E a dieta dele era baseada em biscoitos secos e carne salgada, obviamente. Salgada para não estragar, né? E, como eles ficavam diversos dias em alto mar, diversas semanas, né? Eles começavam a ficar doentes, a apresentar fraqueza, hemorragias. Isso lá na Idade Média, né? Na 1400, 1500, 1600, naquela época. Desatenção e até mortes. Porém, à medida que eles chegavam em terra firme, começavam a se alimentar de verduras e frutas, esses sintomas desapareciam. Hoje em dia, sabe-se que essa doença é conhecida como escorbuto. O que é o escorbuto? A falta da vitamina C.
ou ácido ascórbico. Então, o sinônimo de vitamina C é ácido ascórbico. Então, essas doenças aí dos marinheiros, né? Sangramento nasais, problema na gengiva, eram todas derivadas da falta de ingestão de frutas, principalmente frutas cítricas, né? Então, fruta cítrica, laranja, limão, morango, acerola, kiwi, são as fontes da vitamina C. Hoje em dia, então, a falta de vitamina C, também conhecido como ácido ascórbico, a gente sabe que a gente pode nutrir essa falta ingerindo frutas cítricas, né? Depois, outra doença, um pouco mais para frente, comum em navios chineses e japoneses, era o beriberi. Beriberi, na verdade, é a falta da vitamina B1, ou tiamina. E os marinheiros também ficavam doentes, né? Aqui já não é escorbuto, é beriberi. E era conhecida como a doença do não posso, porque a pessoa ficava com fraqueza, dificuldade para se levantar, enfraquecimento da musculatura, chegando até a total paralisia. Como se previne o beriberi? Se alimentando com alimentos que contêm a B1. Vegetais, carnes, leite, arroz integral, são todos esses alimentos, né? O termo vitamina surgiu, na verdade, quando descobriu-se a B1, ou tiamina. Como na B1 existe um grupo amina, né? E a B1, eles notaram que era essencial, então eles consideraram uma amina vital. A amina vital, depois inverteu o nome e ficou vitamina. Vitamina. Hoje em dia sabe-se que nem todas as vitaminas têm a amina, né? Porém, o termo já foi consagrado e continuou mantido até para vamos dizer, outras vitaminas que não têm amina, também ficou consagrado o termo, daí pegou. Então, ficou vitamina, que são vitaminas, substâncias orgânicas diversas, que a gente precisa ali, conforme a gente viu, em baixas quantidades, mas que o nosso organismo não produz. Para quê? Para realizar as funções aí vitais. As fontes naturais de vitaminas são os alimentos, principalmente os de origem vegetal, né? Também, se a pessoa tem uma dieta pobre ou desbalanceada, elas podem ser indicadas por médicos, né? Para não perder o seu poder, é preciso ter alguns cuidados com alimentos. Que cuidados são esses? Algumas vitaminas são facilmente destruídas pelo calor ou exposição ao oxigênio. Por exemplo, a vitamina C, tá? Então, vai chupar uma laranja, procura chupar a laranja inteira. Por quê? Colocar meia laranja na geladeira e deixar lá por diversos dias, às vezes até semanas, né? Ela acaba perdendo um pouco da vitamina C. Alimento crus, normalmente, ou pouco cozidos, né, levemente cozidos, conservam o seu poder vitamínico. Aí vai depender da vitamina também. Mas, normalmente, se você cozinha muito o alimento, tende a perder as vitaminas. Frutas, verduras, vegetais, saladas, só devem ser cortados no momento que vão ser servidos. Por quê? Oxidação das vitaminas pelo oxigênio contido no ar. Certo? Carência de vitamina a gente chama de avitaminose. Aí você vai ter hipovitaminose quando falta e tem até hipervitaminose, excesso de vitaminas. Então,
As vitaminas são classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. É fácil de decorar. A hidrossolúvel é vitamina C e é do complexo B. E a lipossolúvel, A, D, E e K. Então, lipossolúvel, ADK, vitamina A, D, E e K. E hidrossolúveis, vitamina C do complexo B. Hidro, se é hidro, né, obviamente água, então são as que se dissolvem na água. São pouco armazenadas pelo organismo e seu excesso é eliminado na urina. Ou seja, sua ingestão diária acaba sendo necessária. Então, a ceia do complexo B não fica no organismo, tá? Então, você toma aí vitamina C, vitamina do complexo B, seu organismo acaba eliminando na urina, porque ela é dissolvida em água. Já as Professor, lipossolúveis... Oi? só uma perguntinha. Qual é o slide que você está passando agora? Oi? Qual que é o número de slide que você está passando agora? Eu tô dando uma procurada aqui só para poder visualizar. Nos documentos, você teria como mandar Não, eu o mando slide? sim. Eu não sei se isso daqui está ali nos documentos, mas é sobre vitaminas. Deve ter alguma coisa lá sobre vitaminas. Vitaminas? É, Tô por sobre... signo. Ou determinação de vitaminas. Alguma coisa com esse nome ou parecido com isso. Ok, Você eu vou está dar uma onde? procurada. No Siga? Uhum. Sim, esse daqui depois no finalzinho da aula aqui eu já mando já. Você me lembra. Porque eu não sei se está lá, mas se tiver lá deve estar ou determinação de vitaminas, alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Belezinha, obrigado, professor. Nada. Então, continuando. As lipossolúveis já ficam armazenadas no nosso organismo. E, D, E e K. Então, aqui uma das importâncias da gente ter o quê? Gordura no nosso organismo, tá? Então, é na gordura que ficam armazenadas. Elas vão sendo o quê? Vão sendo liberadas aos poucos e não necessitam necessariamente serem ingeridas diariamente, tá? Então, não são ingeridas, não precisam ser ingeridas diariamente. As hidrossolúveis já precisam, as lipo nem tanto. Normalmente, lipossolúveis são de origem animal, hidrossolúveis normalmente são de origem vegetal, tá bom? O excesso de vitaminas no organismo, hipervitaminose. Então, vamos entrar em cada uma delas aí separadamente, começando por ordem alfabética. Todas elas vão ter um sinônimo, né? Então, a vitamina A, a gente pode também chamar de retinol. Retinol. Vitamina A. Onde vai ter? Fígado, manteiga, gema de ovo, certo? São as fontes animais. Então, possui a vitamina A pronta. Fígado, manteiga, gema de ovo. Porém, o beta-caroteno, quando é quebrado no meio, ele origina duas vitaminas A. Então, quais vegetais que contêm beta-caroteno? Vegetais amarelos. A gente já lembra diretamente da cenoura. Cenoura, abóbora, abóbora madura, né? Manga, vegetais amarelados, tá bom? Então, são fontes de beta-caroteno, só que o beta-caroteno, a gente vai ver daqui a pouco, é quebrado em duas vitaminas A. A falta de vitamina A causa problema nos olhos, tá? Cegueira noturna ou xeroftalmia. Então, aí, alimentos. Leite também tem vitamina A, manteiga, queijo, tá? E entre os vegetais aí, pimentão, tomate tem também um pouco,
Então, só que entre os vegetais a gente tem o beta-caroteno. Então, a deficiência, problema na visão, a vantagem dela, mantém peles saudáveis, mucosas saudáveis, importante também nos ossos e dentes. Aí, problemas, falta de vitamina A, como as doenças oculares nos olhos. Vitamina B1 conhecida como tiamina. Também é hidrossolúvel, igual a C, auxilia na respiração celular, conversão da glicose de energia, mantém o tônus muscular e bom funcionamento do sistema nervoso. Essa é aquela do beriberi, daquela doença que a gente viu no slide anterior. Então, falta de vitamina B1 causa beriberi, perda de apetite, fadiga muscular. Principais fontes: cereais, pinhão, feijão, leite, fígado, peixe, carnes magras, pão. Então, a gente vê que ela é presente em diversos alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Não é difícil de ser consumida, porém, aqueles marinheiros antigos que ficavam lá comendo biscoito, carne salgada, acabavam sofrendo aí com esse beriberi. Problemas aí, ó. Problemas de tônus muscular, sistema nervoso, cardiovascular, a pessoa ficava sempre cansada, né? Não conseguia mal se levantar, por causa do beriberi. Falta da vitamina B1. Vitamina B2, ou riboflavina. Também é absorvida de diversas fontes, ó, carnes magras, ovos, leite, fígado, vegetais folhosos, tá? Sua carência, problema dos olhos também, ruptura da mucosa da boca, lábios, línguas e bochechas. Funções no organismo, atua na respiração celular, mantém a tonalidade saudável da pele e atua na coordenação nervosa e produção de células sanguíneas. Mantém a pele saudável, auxilia a respiração celular, essa é a B2, ou riboflavina, B2 riboflavina. B3 também é conhecida como niacina. Niacina. Funções: mantém o tônus muscular, bom funcionamento do sistema digestório, atua na coordenação nervosa. A falta de B3 causa uma doença chamada como pelagra. Pelagra. Aquele, feridas na pele, diarreias, nervosismo extremo, fraqueza. Porém, boa notícia, também está presente em diversos alimentos. Carnes, ovos, leite, fígado, não é difícil de conseguir ela na alimentação. Mantém sistema digestório saudável, pele saudável, sistema nervoso saudável. Ele é auxiliar na respiração celular. Vitamina B6, o sinônimo dela é piridoxina. Piridoxina. Atua na respiração celular, mantém funções nervosas, auxilia na formação de hemácias. Falta: doenças na pele, apatia, distúrbios nervosos. Fontes da piridoxina: cereais, pão, fígado, leite, ovo, carnes magras, peixes. Então, aí, também o quê? Cereais, né? Ó, feijão, amendoim, lentilha, tá? Então, o que a gente vai percebendo? Que quem tem uma alimentação diversificada, né? Come um pouco de carne, um pouco de peixe, um pouco de ovos, um pouco de cereais, sempre acaba absorvendo um pouco de cada uma. Porque o segredo é o quê? Alimentação diversificada, não é isso? Aí, atua na respiração celular, manutenção da função cerebral, formação de hemácias, proteínas e anticorpos. B9. A B9 é o ácido fólico, muito importante para mulheres grávidas, tá? E também para a síntese o quê? Das bases do DNA.
O ácido fólico, na verdade, ele está presente em folhas, frutas, cereais, né, frutos do mar, e na produção por bactérias da flora intestinal. Porém, hoje em dia, a farinha, se você reparar, farinha normal, né? Ela é acrescentada de ácido fólico. Então, obrigatória adição, aqui está aqui, ó, na farinha de trigo. Essa farinha aí que a gente compra para fazer bolo, para fazer pão, né? Farinha de trigo normal aí, e que as padarias também compram, né? Para fazer o pão nosso, já possuem o quê? O ácido fólico adicionado. Assim como o sal tinha o iodo, as farinhas têm o ácido fólico, que é a vitamina B9. Então, olha as importâncias dela. Atua na produção de hemácias, síntese do DNA, auxilia na digestão e utilização das proteínas. E, na formação do embrião do feto, é importante para evitar a formação de uma doença chamada mielomeningocele. Mielomeningocele ou espinha bífida. Então, muitas vezes a pessoa está grávida, o médico já receita ácido fólico. O bebê não tem esses problemas de doenças. A vitamina B12, ou cianocobalamina, é uma vitamina que, acho que é a única, né, que é apenas de origem animal. O que significa isso? Significa que a pessoa que é vegana ou vegetariana, se ela não tomar leite, nem comer queijo, nem comer ovos, é bom ela fazer uma suplementação com a B12, tá? Porque B12 não tem fonte vegetal, é só fonte animal. Porém, se a pessoa é vegetariana e toma leite, já não tem esse problema, ou come ovos, né? Agora, se ela é vegetariana estrita, não come nada de origem animal, é bom ela fazer suplementação com a B12. Por quê? Porque a falta da B12 causa anemia, pode causar distúrbios nervosos, e ela possui diversas funções aí no organismo, como renovação celular, maturação das hemácias, manutenção do cérebro, medula espinhal, tá vendo? Então, a B12 contribui para o bom funcionamento do sistema nervoso central, certo? Então, já foi A, já foi B, agora indo para C. A C, vitamina C, é o nosso famoso ácido ascórbico. Ácido ascórbico, ou vitamina C, também é hidrossolúvel. Mantém a integridade dos vasos sanguíneos, auxilia na formação do colágeno, manutenção da pele e gengivas. Ajuda na prevenção de infecções, tá? Já foi muito no passado, né? A vitamina C previne gripe, né? Hoje em dia já é um pouco discutível isso, né? Mas a falta dela causa aquela primeira doença que a gente viu, que é o escorbuto. Além de insônia, nervosismo, alterações nas gengivas e dentárias, muito importante para a manutenção do dente, da arcada dentária, dores nas articulações, etc. e tal. Vitamina C, a gente já lembra do limão, laranja, acerola, né? Mas também outras diversas frutas, goiaba, kiwi, tomate, caju, morango, presente em diversas frutas, né? Além de couve e repolho. Já é uma vitamina mais de origem vegetal, porque não é de fonte animal, tá? Então, as principais fontes são os vegetais, ao contrário da B12. Aí as funções, auxilia no sistema imunológico, mantém saudáveis vasos sanguíneos, auxilia na absorção do ferro, então vitamina C, sempre relacionada com a absorção do ferro,
Às vezes a pessoa tem anemia, falta de vitamina C, come ferro, mas não tem vitamina C. Certo? Então, porque a vitamina C é absorvida junto com o ferro. Quer dizer, ela facilita a absorção do ferro. Então, pode causar até anemia. Hematomas, sangramento nas gengivas, dentes amolecidos, tudo falta de vitamina C. A vitamina D, calciferol, ou vitamina D, já não é encontrada pronta em alimentos. E os alimentos são poucos que contêm a pré-vitamina D. Pré-vitamina D. Então, qual a importância da vitamina D? A importância é que ela atualmente, até tem alguns pesquisadores que não consideram vitamina, que consideram um hormônio. Por quê? Porque a gente precisa da luz do sol para converter a pré-vitamina D em vitamina D. Então, é muito importante tomar o quê? Tomar sol, não é isso? Principalmente crianças. Ela facilita a absorção de cálcio e fósforo no intestino, formação correta de ossos e dentes, e além disso, hoje em dia, a gente sabe que a vitamina D é muito relacionada com prevenção a infecções, tá? Então, mais recentemente, ela tem sido muito relacionada àquele papel da vitamina C, que a gente fala vitamina C, já fala, não, prevenção a infecções, né? Mas, atualmente, a vitamina D, D de dado, que é a vitamina do sol, tá? Tem sido muito relacionada com prevenção a infecções. Além do que já é reconhecidamente auxilia na formação de ossos e dentes. Então, principais fontes: gema de ovos, cereais, alimentos ricos em gordura, fígado, leite, óleo de fígado de bacalhau. Então, são essas fontes aqui. Só que não basta ter as fontes, é pré-vitamina. Você precisa se alimentar disso, além de tudo, tomar sol, que o sol converte a pré-vitamina em vitamina D. Mas o mais reconhecido dessa é o que? A absorção do cálcio e fósforo pelos dentes. Pessoa com deficiência de vitamina D, principalmente criança, fica com uma doença chamada de raquitismo, ou seja, malformação dos ossos, devido a quê? Deficiência do calciferol. Vitamina E de elefante, também conhecida como tocoferol. Tocoferol é a outra que é lipossolúvel, relacionada com fertilidade, previne o aborto, é importante durante a gravidez, além de ser conhecida como antioxidante, ou seja, auxilia na remoção dos radicais livres de oxigênio, que causariam envelhecimento precoce, doença do coração e outros produtos. A vitamina E, é difícil a pessoa ter a carência dela, porque ela é presente em muitos vegetais, sempre em pequenas quantidades, mas é milho, nozes, abacate, o próprio leite, alface, azeitona, vegetais em geral, né, verduras, óleos de amendoim, germe de trigo, margarina, bem conhecido os grãos, né, hoje em dia está na moda, comer nozes, castanhas, né, enfim, amendoim, grãos, né? Grãos que castanha do Pará são os grãos que possuem a vitamina E reconhecida por ser anti-envelhecimento, porque ela é antioxidante. Então, protege as células e tecidos da oxidação, aumenta a formação de hemácias e a utilização da vitamina K. Mantém saudável o sistema cardiovascular. Vitamina K. Vitamina K, também conhecida como filoquinona, a importância dela na coagulação do sangue. Então, a falta dela pode promover hemorragias, né?
E as principais fontes, vegetais folhosos, tomate, amêndoas, castanhas, além de ser produzida por bactérias da flora intestinal. Então, a vitamina K, sempre que você tem um rompimento aí de um vaso sanguíneo, um sangramento, né? Um corte aí, ela vai lá e auxilia na coagulação sanguínea, que é importante para evitar hemorragias. Então, aí, visto um pouco de cada, vamos entrar aqui mais na parte de como elas podem ser realmente determinadas, tá bom? Então, vitaminas, substâncias essenciais, não são sintetizadas pelo organismo. Alguns compostos são esteróides e carotenoides, que podem ser transformados no organismo em vitamina. Então, o termo já foi criado em 1912 pelo bioquímico polonês Casimir Funk, quando ele estava analisando a vitamina B1. São compostos orgânicos heterogêneos, tá? Então, não é uma coisa, são diversos tipos de compostos orgânicos. Presentes em alimentos, essenciais para o bom funcionamento. Em caso de falta, pode levar todas aquelas doenças que a gente já viu, né? E não são produzidas pelo organismo, sendo obrigatoriamente obtidas pelas dietas. Os seres humanos, atualmente, reconhecem que precisam se alimentar com 13 vitaminas diferentes. O nosso corpo só consegue produzir a vitamina D. Então, aí estão elas, né, com seus sinônimos aí, tá? Hidrossolúveis, C do complexo B, lipossolúveis, AD, E e K. Todas elas aí com seus respectivos sinônimos, né? A vitamina C, ácido ascórbico. Vitamina A, retinol, beta-caroteno. Não são fonte de calorias. As hidrossolúveis, C, complexo D, são excretadas pela urina. As lipossolúveis não são excretadas e ficam armazenadas nos lipídios, nas gorduras, né? Já são absorvidas junto com as gorduras. A importância da gente determinar. Para a rotulagem obrigatória na elaboração de dietas para indivíduos e populações, atendimento à legislação em alguns casos, né? E o que vai causar a variação na biodisponibilidade dela. O aquecimento, conforme a gente viu, excesso de luz pode degradar algumas, e o próprio ar também degrada. Então, são essas três coisas, ó. Aquecimento, a luz e oxidação pelo ar. Por exemplo, aquecimento, né? Quando a gente faz o quê? Cozinha um alimento. No aquecimento, a vitamina C e o ácido fólico são as que a B9, né? São o quê? A gente chega a perder quase 100%, tá bom? A vitamina K, a B12, a B6, a D, não são tanto afetadas pelo aquecimento. As aqui de baixo, pouco afetadas. Mas essas de cima aqui, ó, vitamina C e as do complexo B, que são as hidrossolúveis, né? Muito afetadas aí pelo aquecimento, que são voláteis. Estabilidade. Então, vitamina A. Ambiente neutro é estável. Ácido, instável. Alcalino, estável. Não gosta de oxigênio, luz e calor. E no cozimento perde-se até 40%.
Ácido ascórbico, vitamina C, instável, neutro alcalino, estável ácido, também não gosta de oxigênio, luz e calor. No cozimento perde-se até 100%. E assim aí tem a dosagem de cada uma, né? Vitamina K, normalmente as lipossolúveis, a D e K, perde-se pouco no cozimento, ó. A D e K. Cadê aí? Aí, tocoferóis lá embaixo, aí. Tá bom? A D e K, pouco perdido no cozimento, mas as do complexo B e a C são bem instáveis ao cozimento do alimento. Cuidados na determinação. Presença de interferente, cuidado que elas não são instáveis ao oxigênio, a CAE, a D, a E, vitamina A, D, E, B2, B6, C e K, tem que tomar cuidado com a luz. O certo é o quê? Laboratório ser protegido da luz solar. Então, as determinações normalmente são feitas por colorimetria, cromatografia de diversos tipos, por exemplo, cromatografia em HPLC, cromatografia em coluna aberta, por titulação, no caso a vitamina C, é titulada com 2,6-diclorofenol-indofenol, métodos fluorimétricos e métodos microbiológicos. Os microbiológicos são baseados no requerimento. Por exemplo, você tem alguns tipos de organismos que só crescem na presença da tiamina. Então, você coloca o seu alimento lá. Se o micro-organismo crescer, significa que o seu alimento tem tiamina. Se ele não crescer, seu alimento não tem tiamina. Daí você vai ter outros micro-organismos que só crescem na presença de riboflavina. Então, é um teste aí que você tem positivo ou negativo, né? Um teste qualitativo, mas não é quantitativo. Mas determinados micro-organismos só crescem na presença de determinadas vitaminas. A gente vai ver, então, é nisso que é baseado os testes microbiológicos. Então, tomar cuidado. Algumas são necessárias fazer uma análise, um tratamento antes da análise, sempre tomar cuidado com luz e excesso de ar. E, partindo já para as vitaminas, né? Começando da vitamina A, que é a lipossolúvel, que a gente viu ali há pouco, né? Tanto retinol, quanto retinal, quanto ácido retinóico, quanto palmitato de retinila, quanto acetato de retinila, são moléculas diferentes, mas todas elas têm o quê? Tem a função da vitamina A. Aí a quantidade em alguns alimentos, né? Os alimentos de origem animal têm retinol, e os de origem vegetal têm o beta-caroteno. Então, o beta-caroteno, que a gente já lembra logo da cenoura, da abóbora madura, da manga, né? Possuem essa molécula aqui. Olha que no seu organismo, no nosso organismo, ela é quebrada no meio, ela dá origem a um retinol e um retinal, tá vendo? Então, cada beta-caroteno a gente considera que origina duas vitaminas A. Como é feita a dosagem do beta-caroteno? Método espectrofotométrico. Então, a gente pega, por exemplo, a cenoura ou a abóbora, né? Faz uma extração com acetona, coloca na presença de éter de petróleo no funil de separação,
As fases são separadas e é feita uma leitura lá no espectrofotômetro a 450 nanômetros. Não é difícil de ser feito. É um método colorimétrico ou espectrofotométrico. Outro método é CLAI. O que é CLAI? CLAI é o HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência. Nesse caso, tem que saponificar a amostra antes, extrai ela com solvente orgânico, evapora sob a presença de nitrogênio e faz a leitura no cromatógrafo. Sempre trabalhar na ausência de luz. Então, pode... A grande maioria das vitaminas, a gente vai ver que sempre podem ser o quê? Detectadas por cromatografia. Olha aí, vitamina D. Vitamina D pode ser detectada por cromatografia gasosa e cromatografia líquida. Em ambos os casos, saponificar a amostra, que significa colocar na presença de uma base, extrair a fração que não foi saponificável e injetar na coluna cromatográfica, tanto do cromatógrafo gasoso quanto do HPLC. Detalhe, ela degrada na presença de oxigênio, de luz e de temperatura maiores que 120 graus. Então, tem que tomar um cuidado aí. A vitamina E, ou os tocoferóis, estão presentes sobre 8 formas. Alfa, beta, gama e delta tocoferóis, são esses daqui, e alfa, beta, gama e delta tocotrienóis. São essas moléculas que estão aqui embaixo. Estáveis ao calor, então o calor não é nenhum problema sério, porém instáveis à luz, a ultravioleta e na presença de álcalis, de base. A vitamina E é protetora da vitamina A e C nos alimentos. A gente já viu ali as doenças que a falta dela pode causar, né? Distúrbios neurológicos, miopatia, anemia hemolítica, etc. e tal. As fontes são cenoura, tomate, alface, castanha de Pará, ovos, espinafre. E como ela é detectada? Detectada por cromatografia líquida também. Saponificação. Faz primeiro a saponificação, depois a extração com solvente orgânico, depois injeta ela no cromatógrafo. É sempre essas 3 partes aqui, ó. Primeiro saponificação, extração e injeção no aparelho, no cromatógrafo. Vai ter os detalhes, cada aparelho tem o seu detalhe, né? Usa uma coluna de fase reversa, fase móvel, isopropanol, hexano, etc. e tal. Esses são detalhes do aparelho do cromatógrafo. Mas aí depois ele dá o quê? Dá a quantidade das diversas vitaminas E, que a gente viu que tem 8 formas. A vitamina K também, por cromatografia em HPLC, a gente tem a K1, a K2 e a K3. A K1 são as de origem vegetal, vitamina K1, também conhecida como filoquinona. Vitamina K2 são menaquinonas, sintetizadas por bactérias, e a vitamina K3 é menadiona. Fonte: brócolis, couve, espinafre, ovos, leites. São determinadas por HPLC também. Vitamina B1, a tiamina, aquela do beriberi. Fonte: farelo de arroz, porcos, farinha de trigo integral, pão integral. Instável, pH neutro alcalino, degrada na presença da luz ultravioleta. Aí a quantidade da B1 em alguns alimentos. Essa vai ter diversos métodos de
detecção, mas sempre vai ter o HPLC, que é o cromatógrafo líquido, e o cromatógrafo gasoso. Essa também pode ser detectada por método microbiológico, cresce na presença do micro-organismo, e por método fluorimétrico, determinado por fluorescência. A B2, riboflavina, fonte a gente já viu, degrada na presença do pH alcalino e luz. Detecção, método fluorimétrico. Esse micro-organismo, Lactobacillus casei, né, que é uma bactéria lática aí, só cresce na presença da riboflavina. Então, se você tiver um alimento, você pode fazer um teste microbiológico. Se ele crescer, o alimento tem pelo menos um pouco. Se ele não crescer, o alimento não tem nada. Porém, também método cromatográfico. Pode reparar, o método cromatográfico, que é o HPLC, ou em português CLAE, está presente em quase todas, né? Então, todas são detectadas aí por cromatografia líquida, ou gasosa, nesse caso, cromatografia líquida. Porém, antes a gente tem que fazer uma extração ácida, depois uma extração enzimática, para depois injetar ela no HPLC. Vitamina B6, piridoxina. Fonte, leite de vaca, lentilha, carne, espinafre, cenoura. Suscetível à luz, complexação irreversível com proteínas e aminoácidos. Como ela pode ser detectada? Através de titulação com ácido perclórico. Essa levedura, Saccharomyces caubergensis, só cresce na presença da piridoxina. Então, também é um teste microbiológico. E, além disso, o teste cromatográfico, que é o HPLC de novo. Faz primeiro a extração ácida, depois extração enzimática, depois utiliza-se do detector de fluorescência. Vitamina B12, aquela que só tem carnes, né? Pode ser detectada também por método microbiológico. Nesse caso, a bactéria Escherichia coli 313.3, essa linhagem específica, só cresce na presença da B12. Também pode ser detectada por método espectrofotométrico, com leitura a 361 nanômetro, para detectar ela, mesmo que a cianocobalamina, ou a hidroxicianocobalamina. Hidroxi significa que tem um radical OH a mais, né? Uma hidroxila a mais. Daí, nesse caso, já é feita a leitura a 351 nanômetros. Biotina, também do complexo B. Não lembro qual que é, acho que era B9, não lembro. Mas é uma das B lá, B9 ou B6, é uma delas. Biotina, encontrada em fígado, ovos, arroz, centeio, laranja, estável em meio ácido alcalino, destruída em altas temperaturas na presença de agentes oxidantes. Então, você vai ter esses dois micro-organismos aqui, né? Que também método microbiológico e método HPLC, sempre os dois. Então, esses dois micro-organismos aqui só crescem na presença da biotina. Então, você tem um teste positivo e negativo, qualitativo. E para fazer a quantificação, de novo, método cromatográfico, HPLC. Sempre cromatográfico, né? Ácido fólico, aquela da mulher grávida, que é adicionada nas farinhas. Fonte, folhas verdes, couve, espinafre, fígado, cogumelo. Boa estabilidade durante o armazenamento, porém suscetível à oxidação. Método de detecção, também microbiológico e cromatográfico. No microbiológico,
a gente vai ter Lactobacillus casei, essa linhagem, a TCC 7469, que só cresce na presença do ácido fólico. E também o método cromatográfico por HPLC. O método cromatográfico por HPLC, pode reparar que está presente em todas. Niacina, também conhecida como ácido nicotínico. Fonte: atum, carne de frango, ervilha, batata, estável ao calor e luz, perda por lavagem. Então, métodos de detecção. Microbiológico: Lactobacillus plantarum só cresce na presença da niacina. De novo, o método cromatográfico por HPLC, lido a 270 nanômetros, e também método colorimétrico, reação da niacina com bromo cianogênio, uma cor amarelada que é lido a 470 nanômetros. Então, de novo, né, microbiológico e cromatográfico. Nesse, além de tudo, ainda tem o colorimétrico. Ácido pantotênico. Fonte: fígado de vaca, ervilhas, ovos e lentilhas. Muito estável entre pH 5 e 7, boa estabilidade durante o armazenamento. 2 métodos também. No microbiológico, a gente vai ter o Lactobacillus plantarum, que só cresce na presença do ácido pantotênico. Então, se você cultivar o micro-organismo na sua amostra de alimento e ele não crescer, significa que a sua amostra de alimento não tem o ácido pantotênico. Agora, se você quiser detectar quantitativamente, é sempre método cromatográfico por HPLC. Nesse caso, é detectado pantotenato de cálcio no detector a 210 nanômetros. Vitamina C. Vitamina C, frutas cítricas, né? Goiaba, laranja, limão, brócolis, pimentão, tomate. O problema dela, ela é degradada pelo calor e pela luz. Também é bem estável, pH neutro e alcalino. Nesse caso, o ácido ascórbico é transformado em ácido deidroascórbico e depois em ácido 2,3-biscetogulônico. Como a gente detecta? A vitamina C tem um método que pode ser feito por titulação. Não é difícil de fazer, tá? É feito o quê? Fundamentos na oxidação do ácido ascórbico a deidroascórbico, que é esse aqui, pelo 2,6-dicloroindofenol. O 2,6-dicloroindofenol, em meio aquoso, ele tem coloração azul. Só que em meio ácido, esse azul fica rosa. Tudo bem? Então, é extraído ácido ascórbico com ácido oxálico, depois titulado pela solução do 2,6-dicloroindofenol, também conhecido como reagente de Tillmans, TILLMANS. Quando o meio fica rosa, indica que a titulação chegou ao final. Então, é feito por titulação com reagente de Tillmans. Um método simples, rápido, barato, não necessita equipamentos caros. Então, vitamina C dá para fazer fácil no laboratório. Para a quantificação é necessária uma etapa adicional, que é a redução do ácido deidroascórbico ao ácido ascórbico. A visualização do ponto final pode ser dificultada pela coloração do extrato contendo vitamina C analisada. Tem 2 desvantagens aí, mas é facinho de fazer. A vitamina C também pode ser feita por método espectrofotométrico, no qual o ácido ascórbico é oxidado a ácido deidroascórbico, também pelo reagente de Tillmans, né?
seguida da reação do ácido dihidroascórbico com 2,4-dinitrofenilhidrazina, formando complexo de cor vermelha. Depois extrai o ácido ascórbico com ácido oxálico, adiciona o reagente, adiciona éter etílico, adiciona tioureia, deixa 37 graus por 3 horas, adiciona ácido sulfúrico, depois faz a determinação a 520, entre 520 e 525 no espectrofotômetro. Mas a titulação é mais fácil para a vitamina C do que o espectrofotométrico. Vantagem no espectrofotométrico: determinar a vitamina C total, relativamente simples e rápido. Desvantagem: presença de interferentes. Então, a vitamina C tem vários. Tem também fluorimétrico, fundamenta-se na oxidação também. O fundamento é o mesmo, né? Oxidação do ácido ascórbico com ácido dihidroascórbico pelo reagente de Tillmans, 2,6-diclorofenol-indofenol. Seguida da reação do ácido dihidroascórbico com o feniledoniamida, formando uma quinoxalina que apresenta fluorescência. Daí ela é lida a 356 nanômetros. Precisa do fluorímetro. Vantagem e desvantagem: o fluorímetro é um equipamento caro. Detecção em ultravioleta a 254 nanômetros. Também vai precisar o quê? De um detector em UV. Aí você vai ter uma formação de um cromatograma. Então, isso aqui é para cromatografia. HPLC também, tá? Só que o HPLC, no caso, detecta a 254 nanômetros. O HPLC é o mais indicado aí para todos, né? Então, são todas essas análises. Vê que vitaminas é uma infinidade de vitaminas, então é uma infinidade de análises. Mas a gente percebe que a maioria são detectadas por HPLC e pelo método microbiológico. A vitamina C pode ser facilmente detectada, daí tem algumas exceções, né? A vitamina C facilmente detectada por titulação, você tem o beta-caroteno, que pode ser facilmente extraído e feita a leitura no colorímetro. Então, vitamina já não é uma coisa fixa, né? É uma coisa que tem uma variação muito grande, porque existem diversos métodos aí, né? E são substâncias diferentes. Ao contrário da determinação de carboidrato, de proteína, de lipídios, onde a gente só determina uma coisa, as vitaminas, uma é diferente da outra. Uma é um esterol, outra é uma amina, outra é um carboidrato. Então, é uma classe complexa, então, por isso, a determinação também é